Minha gente, nesse clima gostoso de sexta-feira, escutando o próprio Padre Marcos cantando. Olha isso aí, ó. Que é isso? Pode aplaudir. Pode aplaudir. Pô, pensei que era o Elvis Presley cantando. Muito bem, minha gente. Esse padre é metido, né? É metido, né? Gente, olha só. Programa Bendita Hora nesse clima de sexta-feira, hein? Que bom nós estarmos aqui ao vivo, só com pessoas maravilhosas aqui, que já o padre vai apresentar todos eles para vocês, tá bom? Mas vamos aproveitar, depois desse momento com Elvis aí, vamos colocar então todos os dons na mão daquele que é o Senhor de todos nós. Vem junto com o padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, assim seja. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Gente, olha só, o padre agora vai apresentar essa mesa maravilhosa aqui, hein? Que mesa bacana hoje. Bom, vou começar pela minha esquerda e a sua direita aí. Eu tenho a honra de trazer aqui pela primeira vez no meu programa, ele que é um baita de um psicólogo, hein? O homem trabalha até para estrangeiros passar aí para se acalmar com ele, sem dizer os brasileiros, né, que enche o consultório dele e os trabalhos que ele faz. Meu querido Daniel Rochel. Daniel, prazer, seja muito bem-vindo, bom boa estar tarde, aqui. querido. Tamo junto sempre. Obrigado pelo convite. Grande Daniel, hein? Bacana, hein? Barba grisalha. Parecendo é o padre de cabeça para baixo, pô. Legal, grande Daniel, tamo junto. E também aqui à minha esquerda e à sua direita, ele aqui é um baita fisioterapeuta, gente, de verdade. Super profissional e também empresário, hein? Diga de passagem. Meu querido Tiago Marrachini. Tiagão, tamo junto sempre. Obrigado, cara. Mais uma vez, obrigado por estar aqui. Você é muito bem-vindo aqui, cara. Obrigado, padre. Muito querido também. Gosto demais de você. E ela, né, gente? Ela? Tem uma música dela aí, ó. Tá à direita do padre aqui, que é radialista, é produtora, é comunicadora e é fã desse cara aí, ó. Vai. Cadê? Aumenta o som. Ai, gente, maravilhoso. Senhor Mr. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Boa tarde, gente. Viu? Viu? Nada mais do que Patinha Diniz. Eu. Pode aplaudir ela. Ah, não precisa, não. Grande Patinha, Deus abençoe você. Tudo bem? Boa Seja tarde. sempre bem-vindo aqui. Obrigada. O doutor tava falando que fica um pouco nervoso. Eu só fico calma quando toco o Bruce. Aí eu me acalmo, aí eu relaxo. Só agora Nunca sim. vi alguém tão fã de Bruce. Pensei que era só eu. Ela também Eu sou muito. Que coisa. Patinha, Deus abençoe você. Obrigada, amém, Padre. E ela que está vindo pela primeira vez aqui, uma médica maravilhosa, ela é hematologista, tá? Super bacana, simpática, a doutora Alana Vicente. Doutora Alana, Deus abençoe você. Aqui. Muito obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, Pela boa primeira tarde. vez no programa com o Padre Marcos aqui, hein? Tô muito feliz, viu, doutora? Seja bem-vinda aqui. Muito obrigada. Gente, vamos ver aqui, olha, o pensamento do dia? Vamos ver, eu queria ouvir um pouquinho, se vocês também me ajudam a pensar nisso aqui, ó. Desenvolver essa ideia. Deus é a fonte da esperança e a força da mudança quando tudo parece sem solução. Vocês concordam que Deus é a fonte da esperança, a força da mudança quando tudo parece sem solução? Eu só queria dar uma pitadinha aí. Ele é isso. Nos momentos de quando parece que está tudo sem solução. E também quando tudo está sendo solucionado também. Tá? Porque ele está em tudo. Se está sendo solucionado, ele está. Se ele nos permite passar por algo que parece que a solução não veio, ele continua estando. Porque Deus
é Deus, né? E Deus nos prova. Deus nos prova até para que nós possamos tender nele realmente a nossa vida. Mas eu queria saber a opinião de vocês também, tá? Eu sou apenas o padre é suspeito para falar quando fala de Deus, né? Mas eu queria também ouvir a opinião de vocês, que são queridíssimos aqui. O que vocês acham disso? É curioso que quando fala da esperança, quando nós vamos estudar os índices de suicídio, o que faz uma pessoa acabar com a vida dela é a desesperança. Então, nos atendimentos, eu sempre pergunto para as pessoas, né? Como que está a sua relação com a sua espiritualidade, com Deus? Porque, realmente, às vezes, quando você não vê mais solução, você precisa ir para um outro plano para ter o entendimento das coisas. E, às vezes, a vida não se explica muito. Tem coisas que a razão não explica. Então, você olha a sua vida, você, às vezes, está com contas para pagar, está com um relacionamento trazendo sofrimento, e você fala, por que comigo? E, nessa hora, a espiritualidade ajuda muito, acessando essa esperança para você ter alimentos para continuar vivendo. Até porque a espiritualidade, ela não te dá a resposta. Não vem para te dar, ela vem para te auxiliar. Sim. Ela é um alimento, né? Ela alimenta a sua alma, alimenta a sua perseverança. Você acordar todos os dias e falar, não, tá difícil, mas eu vou continuar. Então, eu acredito, ela acaba mesmo estando difícil para mim. Mesmo estando difícil. Não é? Acho que é legal que o Daniel está colocando, porque vem de encontro muitas vezes até aquelas reflexões que a gente faz. Suas homilias, com certeza, a gente que acompanha sabe, né? Porque a gente tem esses momentos mesmo, é nesses momentos da oração, do encontro com Deus, da conversa com Deus, que a gente vai realmente trazendo essa esperança, assim, vai dar certo. E a gente também tem aquela coisa, às vezes a gente esquece, e na oração também acontece, quando a gente está no momento de desespero, Deus faz a gente lembrar do que a gente já sobreviveu, vamos colocar dessa forma, o que a gente já passou e o que a gente já, isso aqui vai passar também. Então a gente acredita em algo mais, acredita que Ele está conosco, que Ele caminha conosco, nos dá força, esperança e salvação. Acho que é isso que a gente tem que... Para mim, Deus é a força. É a força. É a força. Tudo. Porque no momento mais difícil, eu preciso buscar força. Então, eu busco Deus. Né? E se vem aquela coisa de dificuldade, né? Por que comigo? Porque Ele acredita em mim. E eu posso fazer essa transformação. Então, para mim, Deus é a força que me move diariamente. Sim. Né? Sem Ele, aí sim, né, falta a esperança. E uma força, né, Tiago, que às vezes, numa derrota nesse mundo de muitas coisas da nossa vida. Ele é a força, porque às vezes você está pedindo até, a quem tem fé em Deus, recorre a Ele na hora que você está pedindo, muitas vezes, Senhor, que eu não perca isso, ou que não me aconteça. E acontece. E acontece, às vezes, aquilo que você não queria, entendeu, Alana, doutora? Sim, com certeza. Mas e é até... Ele que te dá força mesmo na perda de falar, peraí, sim, aconteceu, é porque Deus sabe para que isso, eu vou me silenciar e vou continuar acreditando. É isso que você pensa? Exatamente. E até mesmo para os pacientes, né, oncológicos, hematológicos, né, que lidam com doenças como leucemias, linfomas, né, esse tipo de doença, que são doenças extremamente graves, né, a gente sempre... tenta trabalhar também a espiritualidade desses doentes, né? E é muito importante, né? Você ter uma espiritualidade, você acreditar no seu tratamento, você confiar, né? Isso é extremamente importante durante a jornada, porque é uma jornada, é um tratamento longo, né? Às vezes o paciente precisa fazer um transplante, não é nada fácil. Então, o paciente ter essa espiritualidade e ter a família, o apoio, é extremamente essencial. É que é legal ver também uma médica falar isso, né? Porque ela sabe que... até no tratamento, dependendo da ocasião da doença, é muito difícil para qualquer ser humano. É que na doença a gente fica enfraquecido, não só o corpo, mas o nosso psicológico também fica muito abalado, né? É importante isso. Na doença, acho que é a força de Deus para ressignificar alguma coisa na sua vida. Sim. Seja uma sequela, seja uma condição né, imposta por uma doença. Legal, gente, tá vendo? Então é isso aí que a gente... É um pensamento legal para abrir aqui um pouco os departamentos do cérebro aqui, que nos ajuda muito. Mas nós temos uma enquete também, né? Essa enquete aqui, depois eu quero saber a opinião de vocês também. A traição entre um casal... Traição. Vamos imaginar, pode ser casado na igreja, pode ser um casal que está apenas namorando, estão juntos, mas se amam, tá certo? Uma traição entre um casal deve ter perdão? Sim ou não? Tá? Eu queria saber a opinião de vocês também.
Tá? Aí eu já tenho assim, alguns vão falar assim, aí depende do que fez. Ou é sim ou não, mas daqui a pouquinho eu quero abrir essa conversa com vocês também depois. Gente, muito bem. Olha, o padre vai jogar já a primeira pergunta, mas rapidinho. Traição, tem que ter perdão, sim ou não, pra você? Tem o quê? Tem a ver com a notícia? Então vamos lá, vamos aproveitar a notícia aí já. Vai, solta aí. Ó, caso Isa. Entenda os impactos emocionais e a importância do suporte psicológico para gestantes. Em uma publicação recente nas redes sociais, a cantora Isa confirmou o fim de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima. A separação ocorre em um momento delicado. Isa está grávida de 6 meses, esperando sua primeira filha, Nala. O anúncio trouxe à tona a importância do suporte psicológico para mulheres que enfrentam crises emocionais durante a gestação. Tá aí, gente, ó. Aproveitando aí essa enquete aí. O caso dela aí também tem a ver com traição, né? O caso da Isa. E aí, o que vocês acham? Nesse caso aí, da Isa, mais exatamente, a questão de traição, ela tem que ter o perdão, na opinião de vocês? Quem começa? A gente já estava discutindo. Eu penso num debate aqui. Eu penso que precisa ter o perdão, né? Só que o perdão não é você concordar e aceitar o que a pessoa fez. Você perdoar é você fazer um trabalho interno e deixar a pessoa ir, tirar esse peso de dentro de você. Não ficar carregando esses ressentimentos. O que é o ressentimento? É a repetição do sentimento. Então, quando você fica ruminando pensamentos... Em vaca. Que a pessoa... O homem fica ruminando. O que a pessoa fez comigo, porque ela fez comigo, aí isso pode te adoecer. Então, é você não pegar isso para si. Eu perdoo, eu entendo o que a pessoa fez, ela é livre para fazer o que ela quiser, porém, eu não aceito e eu não quero mais na minha vida. As pessoas acham que não perdoar é você liberar a pessoa, e quando você perdoa é sinal que você tem que ficar com a pessoa. Não, você pode perdoar, falar, eu te entendi, eu respeito o que você fez, eu entendo, mas eu não confio mais em você, não quero mais ter um relacionamento Você entrou no assunto que eu, como padre, ia falar, só que você falou graças a Deus. Sim. Parabéns, eu concordo com você nisso aí também. A questão do perdão, ela necessita haver, para o bem-estar da pessoa e do outro também. Agora, isso não significa que perdoar... Por exemplo, eu perdoo você. Agora, pode ser que eu tenho o direito de falar, mas eu não quero mais conviver com você. Exato. Como namoro ou como marido e mulher convivendo juntos. É uma outra conversa. Pode ver que uma coisa é uma coisa, que é muito importante, outra coisa é outra coisa. Pode haver o perdão e os dois ainda voltarem juntos? Pode, eu já vi casos assim. Mas o perdão, ele está acima da volta do relacionamento. Transcende, né? Ele transcende. Sim. Então, no caso da pessoa aí, no caso da Isa, né? Que ela teve todas umas consequências, precisa haver um perdão. Independente se ela vai voltar, se a pessoa vai ter a vida com a outra pessoa de novo ou não. Essa é a minha opinião, Patinha. Não, eu concordo, porque o perdão vai além. Porque o perdão é muitas vezes até mais para mim, para que eu possa viver um pouco mais leve com aquela situação, como o doutor falou, como você falou também, padrezinho, para que eu comigo esteja melhor. Mas realmente, de voltar numa situação como a dela também, ela tá grávida, ela descobriu. Então, assim, e aí tem, no caso dela ainda, tem a pressão psicológica dos fãs, das pessoas, da família, de tudo mais. Imagina como ela realmente vai precisar desse suporte. E a fé também precisa caminhar junto com isso aí, porque o perdão, como ele transcende, ele precisa estar muito ligado à minha vida oracional, à minha vida com Deus, à minha conversa diária, porque com frete grátis para membros. Para essa pessoa ainda tem aquela coisa do ressentimento, pode ficar, o medo de me relacionar de novo com outras pessoas, de confiar nas pessoas. A gente chega nesse ponto também, né? Eu acho que o ato de... Primeiro de tudo, eu acho que tem que ser perdoado. Sim. Né? A gente tava num debate aqui. Eu acho que perdoa. Né? Perdoar não significa ficar junto, como o doutor colocou. Mas para você ter o perdão, você precisa passar o luto. Porque, querendo ou não, a partir do momento que você é traído, né? Você tem um luto que vai ser vivenciado. Porque você deixa de estar com aquela pessoa, você deixa de idealizar aquele relacionamento, então você vai ter essa perda.
Só que você só vai conseguir superar isso e falar assim, eu te Tendo perdoo. enfrentamento com esse tipo de Exatamente. luto, nesse caso. E são várias fases, né, do luto, né? Sem contar que ela tá vivendo, falando da Isa, um conflito agora emocional. Porque ela vai ter que matar uma relação para trazer à vida uma outra relação. Né? E a gestação já é um momento muito delicado na vida da mulher, porque tem todos os impactos físicos, muda o corpo da mulher. Muitas ficam com baixa autoestima, ficam se perguntando se o parceiro ainda as ama, se questionando em relação à sexualidade, à sensualidade. Muitas transformam o corpo num templo sagrado. Já tem de mulheres que durante a gravidez falaram para os maridos, você não toque em mim enquanto essa criança não nascer. Então, é um momento também que o homem precisa compreender que aquele é um momento especial da mulher, é um momento em que ela está gerando uma vida e precisa ser respeitado o limite dela. E até acima também, o fato de ela ser uma mulher, mas como um ser humano que tem uma Como ser psicologia humano, própria sim. também. Falar que no caso dela, você está dando esse exemplo, Sim. não dela lá, né? Não, eu quero que você me respeite enquanto estiver grávida, que você não me toque. Então, isso é muito da personalidade dela também. dela, isso. Está sensível por causa da gravidez. Então, tudo isso também é a questão da pessoa poder ter essa maturidade de respeitar o outro. Mas Respeitar. se você tem um relacionamento, tem que ter um diálogo também, Não né? falar assim Existir também. um diálogo, Que uma haja troca, essa- para que haja Porque uma eu tô falando isso porque daí o compreensão. homem trai e fala assim, eu traí porque você não deixou eu ter algo com você, Perfeito. não Aí é? entra a Sim, questão do diálogo mesmo, né? Diálogo, exatamente. Mas tá tudo bem para você, você vai ficar bem, né? Como é que nós podemos caminhar juntos de repente para a gente resolver isso de uma outra maneira? Você sabe uma coisa que uma vez, porque na faculdade a gente também tem aula de obstetrícia, enfim, e no ambulatório uma vez chegou um caso, a esposa gestante, chegou o marido, e aí ele falava assim, você já parou para pensar o quanto é difícil para mim também? Aí eu olhei para ele e falei assim, desculpa, mas por que? Ele falou assim, porque é a segunda gestação. Ele falou assim, nesse período, por exemplo, ela não quer que eu chegue perto dela. Ele falou assim, mas não é só nesse período, porque são 9 meses de gestação, mais o período de resguardo, mais o período de amamentação, porque foi isso que aconteceu na primeira gestação. No caso Então a gente dele vai com ela. No caso, a gente vai ficar distante há mais de um ano, juntos, porém distante. E aí, nesse dia, eu falei assim, Precisa ter uma eu ajuda acho dos que ele dois, precisa ter uma ajuda também. né? É verdade. E aí a gente fez o direcionamento para a área da psicologia, né, para o departamento. Mas eu nunca tinha parado para pensar o quanto era difícil. E aí dá para pra responder ele. muito dos casos realmente das pessoas que começam a trair. Sim. Em caso de casais. Sim. Por causa disso também, né, doutora? Que nem ele Exatamente. colocou, porque às vezes faltou essa O Comunicação, diálogo, essa né? coisa de cuidar dos Sim. dois. Olha, Sim. você não me toca, tudo bem? sim, ok. Porque eu tô. Beleza. Só que o teu tempo vai ser quase um ano, porque eu já tive uma experiência. Como é que eu vou ficar? De repente vai precisar de uma ajuda. Sim, com Claro que o escape não é arrumar alguém lá Sim, fora, claro mas que precisa não. ter uma outra ajuda. certeza. Ajuda psicológica, né? Lógica, né? Às vezes até uma terapia de casal, né, para saber como vai lidar com esse conflito, né, durante esse período, né? Eu acho que é extremamente importante. E tem outro detalhe, quando o bebê nasce, o bebê fica totalmente absorvido pelo amor da mãe e a mãe do bebê. Ou seja, os dois estão ali completos. E o pai? Pai. O pai fica O de pai, fora. às ele vezes. fica como, lógico, a função dele é muito importante, como auxiliar da mãe, mas afetivamente ele fica ali sobrando, porque a criança o tempo todo vai requisitar a mãe vai precisar dar auxílio para a criança, ou seja, ela não vai mais sentir falta afetiva do marido, e esse marido vai ficar ali, e eu, o que eu faço? É uma maturidade que o rapaz, o parceiro, no caso é rapaz, vai ter que ter desde o namoro dos dois, né? Quando os dois pensarem em ter uma família, filhos, eles já têm que meio que pré-imaginar que tudo isso vai ter um encontro na vida dele também. Não é só aquela coisa dos dois. Vai ter alguém que vai ser um terceiro. Sim. Que ele vai ter, então ele tem que falar, eu sei disso, eu estou disposto disso, eu quero isso, né? O mineiro a esposa dele está grávida de novo, não tá? Teve bebezinho agora? Vai ter, né? Você sabe como pai, como é que é. Ele deseja ter o bebezinho, então ele tem que conhecer maturidade. A minha esposa vai ficar mais sensível, só que eu quero viver esse momento com eles também. Aí vai muito da cabeça, maturidade, diálogo, como vocês falaram, é muito importante isso tudo. Vamos mais uma pergunta, mais uma colocação aqui ó, de notícia. Vamos ver aqui, ó. Saúde agora. Digitar no celular pode causar tipo de artrose que você nunca ouviu falar. Verdade isso mesmo, Thiago?
não é uma artrose que você nunca ouviu falar, né? Mas é uma artrose pouco usual, que é a artrose interfalangiana. Que por excesso de movimentos repetitivos, por uma fraqueza da musculatura, muitas vezes por desuso, né, e um mau posicionamento de músculos, né, que você acaba tendo no movimento repetitivo, você acaba tendo artrose, como qualquer outra articulação. Né? O que muda, na verdade, é que você acaba tendo uma artrose, principalmente interfalangiana do polegar, né, e principalmente das falanges distais. Então, por isso que não se ouve falar tanto, porque se ouve falar mais do que artrose de joelho, artrose de quadril, né, de tornozelo, de ombro, né, por isso que não se é tão comum. Mas sim, a tendência hoje é cada vez mais a gente ter artrose de mãos e dedos, por conta do uso do celular. Como prevenir isso? Com atividade física para a mão e os dedos. Os dedos, os músculos da mão. Jamais deixar de diminuir da digitação. Não. O fato de você diminuir a digitação... Tem gente que trabalha com isso também. Vai minimizar? Até vai, mas você não vai parar de digitar. Hoje, por exemplo, você se vê sem uso do celular? Não. Ninguém se vê. Né? O celular hoje ele já é um anexo ao nosso corpo. Né? Então, o que eu preciso fazer? Pensar como é que eu vou minimizar isso. Como que eu posso minimizar? Com atividade física para as mãos e os dedos, assim como é mais seguro digitar do que usar o áudio? Porque você pode falar, o meu dedo aqui tá com meus dedos travados. Aperta o negocinho. Então, pessoal, é o seguinte, ó, o que você acha? Vamos fazer assim? Ó, porque senão eu vou fazer assim, beleza? Tuc. Aí tem gente que vai falar, não gosto de receber áudio. Porque corre o risco, então exato. Pois é. O que assim, a gente não pode esquecer primeiro de tudo, né? A gente esqueceu que o celular foi feito para falar, né? É verdade. Então, fazer ligação, chamada, a gente esqueceu. Não, Tá certo que eu falo escrevendo, eu posso falar escrevendo. A comunicação primária dele é oral, né? Oral. Mas hoje você tem um aplicativo no qual você pode simplesmente falar e ele digita para você. Isso acaba minimizando muito, mas pelo uso, né, pela cultura já de digitação, a tendência é que você digite mais do que você acabe falando. Né? Então, deixar de fazer é uma solução? Até mas quem vai fazer? Não vai fazer. Você tem que treinar muito o áudio e tem gente que não sente bem com o áudio, né? Sei lá, isso vai muito de cada um mesmo, né? Mas tem muito já aplicativo, WhatsApp, por exemplo, ChatGPT, você aperta lá, você vai falando, ele vai digitando pra você. Mas ele é eficaz? É eficaz. Porque às vezes sempre falta alguma coisa. Eu tô lendo aqui, mas tá... Os aplicativos de inteligência artificial eles são altamente eficazes, até porque eles fazem uma correção do que você falou, se você falou de forma errada. Um pouco equivocada, ou meio Exatamente. confusa, né? Então ele joga dentro do contexto e ele arruma a frase para você. Coisa interessante, né? Hoje alguns aplicativos até para palestras, aulas, cursos, você ativa ele automaticamente vai transcrevendo tudo que tem. Uma notícia? Quero ouvir aqui essa mesa animada, hein? Vambora. Dá uma olhadinha aqui, ó. Saúde, novamente. Pessoas com sangue tipo O, é isso? Teriam maior risco de morte por lesões graves. Espero que não. Eu já fiquei com medo disso. Eu também. Os dois aqui assim já. Dois tipos Os Eu aqui. fiquei preocupado com isso também, porque esses caras aqui é brother meu e tem um sangue tipo O. Realmente tem maior risco de morte quem tem lesões graves com esse tipo de sangue? Diz que é mentira. Fala que é mentira. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem um estudo, né, que foi publicado, na verdade, no Japão. E esse estudo clínico, ele pegou 12 hospitais, 12 hospitais no Japão, e os pacientes foram levados até a emergência. E aí eles avaliaram, entendeu? Qual era o objetivo do estudo? Avaliar o desfecho de mortalidade, ou seja, se esses pacientes com diferentes tipos de sangue, eles viriam a óbito ou não, e quais deles seriam. Então, o que eles viram nesse estudo? Que os pacientes com grupo O versus aqueles A, AB ou B, a mortalidade ela era maior, de 22% versus 12%. Só que isso, obviamente, a gente está falando de hemorragias graves, né? De acidentes, hemorragias graves, principalmente da região do abdômen, né? Da região da barriga, que a gente fala. Mas existe até mesmo uma explicação científica para isso, porque a gente sabe que os pacientes que são
do grupo sanguíneo O, ele tem uma proteína no sangue que ela é um pouquinho mais diminuída. E por conta dessa diminuição dessa proteína, isso faz com que a agregação da plaqueta no sangue, lá no vaso sanguíneo, onde está acontecendo a hemorragia, não aconteça da forma eficaz. Então, essa agregação, essa junção das plaquetas, às vezes não consegue Isso poderia estar correlacionado com esse tipo de mortes pela dengue hemorrágica? Seriam as pessoas que estão entrando em óbito podem ter esse tipo de sangue? Olha, em alguns casos está entrando em óbito. Sim, é o caso da dengue hemorrágica, que é o mais grave, né? Sim. Assim, não dá pra gente afirmar, entendeu, que seja esse o motivo, né? Aí a gente teria que fazer um estudo. Existe uma possibilidade. Possibilidade, tudo existe na medicina. A medicina é a ciência das verdades incertas, né? Você falou de plaquetas que são um pouquinho menos de proteína. Porque na dengue, né, o próprio vírus, né, ele faz com que ocorra uma diminuição de plaqueta muito grande também, né? Então o paciente fica mais suscetível a ter vários tipos de sangramento, né? Agora, em relação ao tipo sanguíneo, aí teria que ser feito um estudo, né, com esses pacientes, para verificar exatamente se existe ou não essa correlação, né? Porque estatisticamente a gente precisa provar que isso existe. É, interessante. Tá bom, gente, olha, nós vamos fazer um intervalozinho, daqui a pouquinho a gente volta, a gente continuar nosso bate-papo aqui, tá bom? Já, tamo juntos, né? Muito bem, minha gente, vai tomando um cafezinho aqui gostoso, preparado pelo nosso querido diretor Rodolfo, que é bom pra fazer café, hein? Rodolfo, você tá de parabéns, hein, meu brother? Pode aplaudir o Rodolfo aí. É maravilhoso. É sério. O cara é tão bom pra preparar o programa, também fazer café. Ótimo pra café, tá vendo? Tem muitos talentos. Vamos a mais uma informação aqui, ó. Mídias sociais e jornalismo. Os perigos da desinformação. Segundo dados do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, os conteúdos falsos se espalham 70% mais rápido que as notícias verdadeiras. Isso aí é uma coisa que a gente já trouxe aqui, de certa maneira. Esse vai ser um monstro que nós vamos ter que saber lutar contra e chegar a alguns meios para vencer esse troço aí, hein? Porque agora com as mídias sociais a gente tem notícia de tudo que é lado. E na medicina está cada vez mais comum. Principalmente pessoas falando principalmente de uso off-label, de medicamento. A gente vê muito isso. Não sei se você pega também no consultório esse tipo de coisa, mas a gente vê muito uso off-label de medicamento e até assim questões que os pacientes trazem. Desculpa, pergunta, o que é esse off-label? Como é que é? Off-label. O que é o off-label? Geralmente é o que está fora de bula, né? Então, assim, um remédio serve para por exemplo, um remédio serve para tratar uma doença e acaba que o efeito colateral ali do remédio, tem pessoas que podem se beneficiar disso, entendeu? Entendi. Então, usa fora da indicação da bula, né? A gente vê também muito isso na área médica hoje, principalmente em mídias sociais. Mídias sociais fazem isso aí corriqueiramente, cara. Sim, é verdade. Terrível isso aí, cara. Não é, Daniel? E também as notícias ligadas ao mundo em geral, né? Que espalha às vezes a violência ou falando de religião, fim do mundo, tantas coisas assim, essas doenças mesmo. Começa a espalhar um monte de fake news e aí cria pavor. E eu acho que as pessoas acabam espalhando porque são notícias muito sensacionalistas. Então, dá mais audiência, né? Você consegue mais audiência e hoje em dia todo mundo virou dono da informação, jornalista. Todo mundo acha que é jornalista. E sai falando que não pesquisou, não tem fonte alguma e vai espalhando, só espalhando aquilo. Esses ânimos tentar criar, né, Patinha, uma coisa que filtrasse isso, essas informações alheias, que todo mundo joga, fala o que quer e o povo escuta, acredita fácil. Tínhamos que ter algum órgão, alguma coisa para filtrar isso aí, né? Existe, lógico, como a Rede Vida, como a Rádio 9 de Julho, como tem um monte de coisas sérias. E as pessoas... É porque a gente está vivendo... Só que o povo não vai ficar toda hora buscando a gente para saber mais. Mas assim, você tem que pelo menos... Porque, por exemplo, se eu recebo uma informação como essa, como a doutora falou no meu celular, eu não vou sair espalhando.
Eu, Patrícia, não vou pegar antes de olhar e falar, não, o que está acontecendo? Então, assim, é porque, na verdade, a gente está num momento de muita agilidade. As pessoas querem tudo muito rápido. Aí eu vi aquilo ali, é que muito às vezes rápido. sai no grupo da família, né? Isso, Exatamente isso. Então, às vezes, manda uma notícia, vai pra família toda. Aí, mas só que assim, eu tenho que parar e pensar se aquilo é real, se exatamente por isso. 70% é mais rápido que realmente as coisas mais sensacionalistas vão se espalhando. Mas agora eu vou ter que gastar um tempinho, pelo menos até a gente conseguir, como profissionais de comunicação, nos organizarmos bem para que a gente possa terminar essas desinformações, porque normalmente são coisas que destroem a vida da pessoa, a saúde da pessoa, o psicológico da pessoa, né? Muitas vezes a gente ouve muitas e muitas coisas, então as pessoas vão ter que aprender, pelo menos nesses primeiros momentos e passos, porque a gente sabe que muita desinformação acontece, muito fake news de verdade acontece, a gente vai ter que procurar saber melhor, procurar a informação correta. Se a gente tivesse como achar um meio das pessoas atingir, acionar alguma coisa pelas redes sociais, naquilo que está sendo colocado como manchete, se você pudesse acionar quem está vivendo lá, ou está lá naquele momento, ou perto, para você falar, isso é verídico, é verdade? No Google. Não, mas mesmo assim, não sei. É. Acho que nós devíamos ter... Vamos supor, o Daniel está lá do outro lado, na Austrália, passando por uma tormenta que teve lá, não sei do quê. Eu sei que ele está lá, estou dando exemplo. Tá bom. Eu sei que ele está lá, eu sei que o Thiago também está lá, mas estão falando que está acontecendo isso aqui. Aí vem uma notícia meio estranha, eu vou falar, aperto na minha... Daniel, você que está vivendo na Austrália aí, realmente condiz a notícia tal? Não condiz. O que está acontecendo aqui é assim, assim, assim. Pronto. Mas é isso que o jornalista faz. O jornalista, mas então, essa coisa do... Por isso que as pessoas às vezes não confiam tanto nas redes. Eu acho que assim, a gente está no mundo da inteligência artificial e eu acho que pode se utilizar para isso. Né? Hoje, se você joga em alguns aplicativos de inteligência artificial, ele vai filtrar para você se é verdade ou se é mentira, baseado nas principais fontes que ele tem de informação. Ele tem. Né? Mas automaticamente ele já faz uma análise também daquelas que são que chancelam a informação. Por exemplo, a Reuters hoje ela tem um sistema de filtragem de informação verdadeira ou falsa. E esses chats eles acabam fazendo a busca nessas fontes e diz para você, olha, tem alguns que colocam até probabilidade de verdade ou de mentira daquilo que está acontecendo. Mas eu vejo que o que mais faz essa facilidade de dissipação de desinformação é o medo. O medo ele é manipulativo. Então, toda vez que você tiver medo, você vai acreditar naquilo que lhe convém para que minimize o seu medo, né? Então, essa é a grande questão. Hoje, para você divulgar uma fake news, é muito fácil. Eu descubro qual é o seu medo e, em cima do seu medo, eu vou te manipular. É um controle social. Né? Então, assim, o controle social é baseado no medo. Então, eu acho que... eu apoio o meu colega aqui. Eu acho que o que mais precisa para essa desinformação, primeiro de tudo, é você se entender, saber respirar fundo para você ir atrás da informação, que é o que a Paty está colocando. Né? E até porque se eu não tiver uma base, né, emocional boa, eu não vou conseguir nem buscar na inteligência artificial se aquilo é verdade ou mentira. E às vezes isso acontece muito na medicina, né? Então o paciente faz um exame, ele vai lá, às vezes você tem um relato diagnóstico, o paciente vai lá e coloca no Google a informação, e aí aparece um monte de coisa, o paciente acha que ele está com câncer, acha que vai morrer. Então isso psicologicamente afeta a vida dele no dia a dia. E ela vai até colocar uma interrogação naquilo que ela fez uma consulta com a própria médica. Exatamente. Mas a médica disse, mas só que essa informação está mudando meu conceito. A pessoa desenvolve um quadro ansioso, começa a ter pensamentos persecutórios, catastróficos, que a gente fala, e começa realmente a sentir aquilo no corpo. Porque o nosso cérebro, ele é tão sofisticado que quando você imagina uma coisa, você realmente começa a sentir. Sem dúvida, isso é até bíblico. Vamos ver, vamos acoplar essa questão que a gente está trabalhando aqui com uma outra notícia que eu acho que ela vem de encontro. Quer ver? Essa aqui, ó. Saúde também. A desinformações, né? Desinformações e autodiagnóstico. Os desafios que a TDAH enfrenta no Brasil. O diagnóstico correto do transtorno de déficit de atenção com hiperatividade tem enfrentado vários desafios. O excesso de informações e a desigualdade socioeconômica são algumas deles. Algumas deles. Tem a ver mesmo, não é? Essa desinformação e os autos diagnósticos que a gente vai... Que nem você acabou de falar, né? Acabou de sair lá de um consultório com a doutora Alana.
ela falou, mas eu vou lá no Google, pô, quero ver se concilia o que ela falou. Aí vai lá, começa a ouvir um monte de coisa diferente, assustadora, que entra no que você falou, doutor Daniel. A pessoa entra em pânico, pô. Pô, mas você acabou de sair do consultório da doutora, ela é super especializada nisso. Pô, mas ela é humana, ela pode errar, que não sei o quê. Pô, mas esse negócio não pode errar? É que assim, daí fica aquela coisa, a médica não me contou tudo, Isso. né? E Ela o não Google teve vai me coragem contar, de ela me não teve contar. coragem, ela tá me preservando de me contar o pior. Mas eu Cara. fico pensando, onde é que, em que momento da nossa sociedade, do mundo, que a gente chegou no ponto de eu vou na doutora que estudou para isso, que está ali sentada, porque estudou muitos anos, se preparou para estar ali, e eu, porque estou com o celular na mão, eu sei mais do Mas que se você ela que está analisar ali, isso, né? é Que porque coisa, é O assustador, próprio não é? celular, ele está nos induzindo a duvidar de tudo. Isso. Tudo É isso. e todos, começando por você. Você duvida tanto de você que você começa a buscar um monte de informação. É. Você já duvida de você. Só que eu duvido de você também, Thiago. Pô, mas você não é fisioterapeuta. Você estudou. Mas eu duvido de você também. Estou duvidando da senhora, doutora. A senhora, mas só passou a vida toda estudando. Não interessa. Nós estamos sendo levados a duvidar de É o tudo. doutor Google, né? É o doutor- Tem outra coisa, a gente duvida tanto de nós que quando a gente grava um áudio, a gente vai escutar. Nossa, bom exemplo. Não, Não, não faço isso não. Vamos ver se falou tudo. Vai escutar para saber se Será que eu falei direito? correto. Falou tudo que precisava. Mas se a gente tá conversando, não tem edição. A gente tá aqui falando. Né? E por que tem que voltar a Apesar escutar que tem de gente que novo? gosta de escutar pra ver se a voz ficou bonita, né? Então, aí vou impostar pra Nossa, eu minha não voz. posso falar. Mas é verdade, né? É. Isso aí. Mas É. Do TDAH, todo mundo acha que tem isso aí. É que hoje é assim, você tá hiperativo, eu tô com TDAH. E é muito difícil esse diagnóstico porque nas escolas tem esse trabalho que olhou uma criança hiperativa ou desatenta, já está com TDAH. E não é assim, você precisa passar por um médico, ter um diagnóstico, fazer testes. Não é qualquer hiperatividade. Pode ser às vezes hiperatividade pode ser uma ansiedade, pode ser medo. A gente fica ansioso e fica hiperativo. É normal do ser humano. Não é todo mundo que está hiperativo ou que está desatento que tem TDAH. Às vezes a pessoa é distraída, é diferente. Ela precisa Agora, trabalhar atenção plena. Aí entra o mindfulness. Eu acho que pode ser o que eu vou falar também. Não sei, doutora, você já tem uma certa experiência, apesar de ser jovem médica. Mas assim, antigamente a gente olhava para os médicos, não tinha essas especialidades como tem hoje, né? Era o cara tinha que estudar o corpo humano, ele tinha que ser tudo. Ele tinha que Era ser médico, generalista, clínico, né? geral, especialista em tudo. E era da família, né? Era da família. Era da Exatamente. Eu acho que depois que começou a pegar, olha, você vai cuidar de olho, você vai cuidar de pescoço, vai cuidar de, sei lá, a parte mais gastro. Cara, eu acho que as pessoas começaram a duvidar um pouquinho, ainda mais hoje, a gente tá vendo muitos jovens médicos, tá? Não que não deveria ter, mas a gente parece que via os médicos mais maduros, né? Antigamente, dava impressão, não sei se é porque a gente era novinho, mas dava a impressão que eles eram mais maduros, né, Patinha? Sim. Hoje a gente está vendo, doutora Alana, muito jovenzinho mesmo, 20 e poucos anos, já médico, não sei o quê, e você chega lá, se sente meio desconfortável. Porque você vê um meninão, com todo respeito, eu acho Não, que talvez sim. tenha um... Aí entra É aquela coisa, eu já desconfiança, desconfio né? de tudo já. É a desconfiança. Estou desconfiando. Será que ele tem a competência com tão pouca idade? Porque nós estávamos acostumados com um médico só, que via tudo. Pô, você tem... Aí o cara vai lá, pô, já tô com o celular aqui, acabei de vir no consultório da doutora Alana, ela é novinha. Tá. Isso também não está entrando no nosso meio? Sim. Eu acho que já entrou há muito tempo. Já né? entrou há muito tempo, Eu senhora, acho tá? que sim. Com certeza, né? Antes a figura do médico, ela era muito idealizada, né? Boa, gostei E, disso. e hoje, atualmente, não. Atualmente, e você vê até pelo número de faculdades de medicina, né? Que a gente tem hoje e tinha antigamente, né? Muito Hoje mais. tem muito mais. Virou um vulcão isso aí. Exatamente. Até não tem mais vagas de residências, né? Não tem a quantidade de pessoas que se formam para o número de vagas que estão disponíveis hoje são muito menores, né? Então, realmente, Está isso gerando uma tá gerando desconfiança maior bem. em tudo, né? Voltou. mas chega de novo, né? O excesso de informação com desinformação. Exato. Porque, por exemplo, com certeza deve chegar muito paciente para você, doutora, que fala assim, olha, eu vim no hematologista, mas por que você chegou no hematologista? Ah, porque eu acho que eu tenho um problema, mas por que você escolheu o hematologista?
Ah, porque eu fui atrás da informação. Então. Você não passou É a em info- que te não, encaminhou, exatamente. né? Então, assim, isso é um problema. É o excesso de informação trazendo a desinformação. Tá vendo? É isso aí. Pô, que legal, hein? A gente tá falando cada coisa aqui que... Nós estamos rebatendo uma coisa que... Nós estamos descortinando mesmo muita coisa que nos afeta no dia a dia, né? E a gente às vezes não percebe, né, que tá vivendo nesse mundo por causa da cheio de correria. informação da correria. E dentro dessa ideia da TDAH, eu vejo cada vez mais adultos falando assim, eu tenho TDAH. Ah, mas como você descobriu? Não, porque eu tenho todos os sintomas. E aí o cara, na verdade, ele tá ansioso, ele tá com excesso de informação na mente dele, ele tá com excesso de atividades no dia a dia, extremamente estressado. E ele fala assim, não, eu tô com TDAH, porque eu não paro, olha, eu tô aqui o tempo todo olhando para tudo e para todos. Hoje em dia, ou todo mundo tem TDAH, ou todos os homens são narcisistas. E aí, sem diagnóstico, as pessoas vão nomeando. Ah, você está com depressão. Não, a pessoa está com uma tristeza. Ela tem o direito de estar triste. Por que ela está com uma depressão? Né? O outro é psicopata. Não, ele não tem um diagnóstico ainda. Ele pode ser uma pessoa ruim, mas psicopatia é um transtorno que precisa ser investigado com testes. Então, não é tudo que pode ser levado ao extremo falar que tem TDAH. O que é o TDAH? É um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Tem pessoas que têm são pessoas distraídas. O que falta? Foco. Trabalhe o foco, exercite o foco. Não tem TDAH. Então tem que tomar cuidado para não sair diagnosticando todo mundo. Porque todo mundo tem opinião. Porque todo mundo tem opinião e igual o Google igual vai... oscilação de humor para bipolar, né? Exatamente. É isso aí, gente. Vamos lá, Patinha. Vamos lá, mocinha. Rapazinho, mostra aí. Capital. É isso? HU. Tá U. Desenvolve técnica que lava sangue. Ei, doutora, me explica isso aí. De paciente e coloca de volta no corpo. O sangue é filtrado e reinfundido, mantendo o mesmo DNA do paciente, eliminando assim os riscos de reações. Doutora, é isso mesmo que o HU está fazendo agora? Foi desenvolvido há muitos anos, né? Então, isso começou no início com a cirurgia cardíaca. A gente já tem, um aparelho, na verdade, ele chama Cell Saver. Esse aparelho, a função dele é o paciente que vai fazer, por exemplo, uma cirurgia do coração, que ele tem muita perda sanguínea, esse aparelho, ele vai coletar esse sangue, ele vai filtrar e ele vai devolver para o paciente até 8 horas após do ato operatório, né? Para esse paciente manter os níveis de hemoglobina adequados, né? Porque geralmente esses pacientes perdem muito sangue e evitando, consequentemente, que ele receba a transfusão de uma outra pessoa, né? Então, a função é você coletar o sangue, não deixar desperdiçar o sangue desse doente e devolvê-lo com qualidade. Mas isso somente dentro do local onde ele está. O centro cirúrgico, para ele toda a poder colher o próprio sangue dele. Exatamente. Isso. Se o cara, às vezes, ele é atingido num acidente, já não dá para fazer isso. Não, aí é uma hemorragia grave, né? Ele vai ter que receber sangue de uma outra pessoa. Agora, isso a gente está falando num centro cirúrgico, numa cirurgia, né? No intraoperatório, no qual o paciente vai passar por um procedimento, por exemplo, uma cirurgia cardíaca. É completamente diferente de hemodiálise. Completamente de hemodiálise, exatamente. Completamente é uma máquina, entendeu? Sim. Que tem uma outra função, né? Da hemodiálise, ela vai atuar mais em relação à urina, né? Em relação a diminuir os níveis de ureia e de creatinina. Essa técnica, ela é só aqui no Brasil? Ou ela já Não, essa técnica, ela está desenvolvida no mundo todo, desde a década de 80. Tá, então, e aqui no HU é porque agora que eles começaram a usar mais... Eu acho que no HU, essa reportagem, ela foi porque foi a primeira vez que eles usaram essa técnica, né? De você coletar o sangue do doente no intraoperatório e retornar para o doente. É seguro mesmo essa técnica? É seguro, é seguro. É? O intraoperatório... legal, né? Porque isso aí... Autotransfusão intraoperatória é seguro. Porque essa coisa de transfusão aí é uma coisinha meio chatinha, né? Claro que muita gente recebe, hoje tem todo um cuidado, mas mesmo assim, se a gente puder usar o próprio sangue seu, né? Ele é filtrado aí, né? O pessoal fala lavado, mas ele é filtrado. A maior quantidade que ele faz é a remoção de coágulo, né? Nessa situação.
Também. Ele acaba- No entanto, que esse aparelho ele tem até heparina. A gente coloca heparina, né? Que é para fazer com que não ocorra a coagulação do sangue. Até porque a circulação extracorpórea ela acaba tendo muita quebra, né, de hemácia, ela acaba favorecendo esses coágulos, né? Então, esse aparelho, na verdade, ele faz tanto a limpeza quanto a remoção de pequenos coágulos que acaba tendo. Interessante, né? O sangue na Bíblia, para os judeus, ele é vida, considerado a vida, né? Tanto é que Nosso Senhor, quando ele faleceu, eles enfaixaram Jesus com aquele lençol, porque era dia de Páscoa, né? Para os judeus na época. E como Jesus sangrava muito, e não podia mostrar sangue, o sangue, como eu falei, é considerado vida. Por isso que eles enrolaram o corpo do Nosso Senhor, naquele chamado o Santo Sudário, que foi uma maneira de estacar aquele sangue, né? Para não ficar caindo na terra, que aquilo é como se fosse uma maldição para eles no dia de Páscoa, para os judeus. E Jesus era judeu também. Ele sangrou muito, né? O sangue para eles é a vida mesmo, né? Por isso fizeram abordaram toda aquela coisa dele, por esse motivo. Você vê tamanha importância do sangue, né? O sangue é uma coisa interessantíssima, né? A vida do ser humano praticamente está no sangue. Então, filtrar, cuidar e absorver ele de volta para o corpo, o seu próprio sangue, isso é fantástico. Sim, com certeza. E você evita, né, a transfusão, você receber sangue de outra pessoa, né? Apesar que hoje a nossa portaria, né, de transfusão de sangue, ela é extremamente rigorosa, né? Os procedimentos feitos tanto pelo Ministério da Saúde, tanto pela Anvisa, eles são extremamente rigorosos para doação de sangue, né? Tem pessoas que têm muito medo da contaminação. Eu vou precisar do sangue de alguém. E se eu for contaminado com alguma coisa? Então, mas é isso que se tornou. É isso que se tornou. Após a década de 90, né? Acabou melhorando muito isso. Então, assim, hoje a chance da pessoa se contaminar com sangue é muito baixo. Porque a gente faz exame para tudo, praticamente. Porque além de você fazer uma triagem, né, de entrevista, você depois faz os exames dentro daquela bolsa. E se você tiver alguma dúvida, ela é descartada. E uma vez que você está... vamos supor que você foi diagnosticado com hepatite, por exemplo. No banco todo, dá para sangue, você já é descartado. Ou seja, você não consegue mais doar para lugar nenhum. Se você teve contato, você já vai ser descartado também. Olha que coisa interessante isso aí. Muito bom. Vamos a mais uma outra notícia também, gente. Olha aqui, ó, tem a ver com o nosso querido Papa. Audiência no Vaticano. Papa a jornalistas católicos. A jornalistas católicos. É preciso educar para o respeito e o cuidado. Ao receber jornalistas católicos, o Papa reitera que comunicar é formar a sociedade. Tá? Não é simplesmente falar daquela notícia. Não é simplesmente, eu vou dar uma notícia. O Papa está preocupado que os jornalistas eles deveriam formar a sociedade. Tá correto isso aí, né? Eu acho que deve ser um princípio jornalístico. Mas é o que é notícia, aprendido, não é, né? Patinha? Mas é o que é São aprendido. formadores de opiniões. Eles são formadores de opiniões. Formadora, a palavra é aprende. formar as... Exato. Mas não é formar a opinião dele, né? Não. Porque isso também está acontecendo muito hoje nas redes sociais. Que a gente tá falando. Olha, eu gosto de assistir muito jornal, né? Então, CNN, Globo News, Band News, Jovem Pan, assim vai. É difícil hoje você assistir um telejornal e falar assim, olha, ele foi neutro, Não vê mais isso. né? E ele tá trazendo a informação como ela é e não expondo... Sem viés, exatamente. Então, Mas assim, não é porque muito... isso virou uma moda gostosa, depois que começaram a ver alguns jornalistas que eles davam opinião e todo mundo achava ele bom demais. Depois virou até apresentador de televisão, porque o cara destacou porque ele dava opinião para defender isso. E o povo quer alguém que o defenda naquelas opiniões. Tem jornalistas, por exemplo, que na época do impeachment da Dilma, ele era a favor de um lado. Hoje ele é completamente diferente e ele vai circulando conforme ele tem maior audiência. Né? Então, assim, além de... As redes sociais fizeram Puxa isso audiência também. Exatamente, ele vai puxando... Acho que as redes sociais, como você quer ter uma pessoa que te influencia, essas pessoas saíram só da informação e começaram a expressar o que elas pensam, mostrar o que elas sentem. É isso que o Papa está falando. Né? E aí entra uma coisa que é importante em relação ao respeito e o cuidado, que é a empatia. Você vai dar uma notícia, você pensar como que isso vai ter impacto na vida da outra pessoa. E você ter cuidado ao colocar as palavras, pensar que o que está saindo da sua boca vai impactar na vida de alguém.
Então, não é só mudar as palavras, mas é colocar emoção, é ter o cuidado. Teve até uma jornalista que foi engraçada, né, que viralizou, que ela começou a rir na hora que ela foi lá dar uma notícia, acho que foi na década de 90. Ela começou a rir e viralizou. Depois ela até saiu da televisão, não sei o que aconteceu com ela. Mas é difícil você comunicar também. A gente acha que comunicar é fácil, mas não é fácil. Não é fácil, mas hoje também, acho que semana passada nós estávamos aqui, não vou lembrar quem é que estava aqui como convidado nosso, ele estava falando que hoje, você como profissional, por exemplo, tá? Ele, hoje, dependendo da empresa que vai contratar você pode ser muito bom. Eles não vão considerar se você é bom ou você é capaz. Eles vão ver a quantidade de seguidores que você tem. E é por onde eles vão, talvez, contratar você. Então, olha só. Para eu vender, para eu colocar uma informação, eu não estou preocupado em informar, como o Papa está falando. Eu preciso ter seguidores. É onde eu vou pegar aquela informação e eu posso fazer esse malabarismo que você falou, porque isso vai me dar muito linkzinho, eu vou ter muitos seguidores. A visibilidade. Visibilidade vai fazer sucesso para mim. Então, eu acho que o problema que está acontecendo hoje muito no jornalismo, né, Patinha? E a informação é esse tipo de coisa, tá, né? Sim, por isso que o alerta do Papa. Porque nós, como católicos, temos que dizer a verdade, porque nós somos da verdade. Então, esse é um compromisso que a gente tem que ter. Eu ficar fazendo malabarismo claro para chamar link para você. Por isso, vou falar mais uma vez a importância da nossa TV católica, da nossa Rede Vida, da nossa Rádio 9 de Julho, porque a gente tem esse compromisso de dizer a verdade para a pessoa que está do outro lado. A gente não vai fazer esse malabarismo, a gente não tem uma tendência, a gente já tem a palavra de Deus, nós temos o nosso catecismo, nós temos a nossa doutrina, então a gente vai falar aquilo que é a verdade para as pessoas, por mais difícil que muitas vezes seja também. Então, as pessoas precisam ter esse hábito, eu vou dizer mais uma vez, o hábito de procurar coisas com credibilidade, TVs católicas, rádios católicas, que não precisa, que você gosta, não precisa ser só aqui, mas onde você tenha credibilidade. Eu confio realmente nesses profissionais. Você vê que nem o Thiago estava falando aqui pra gente, Thiago. Ele vê vários tipos de jornalismo, mas ele consegue fazer um diagnóstico pela sua percepção, que muita gente puxa a sardinha para sua brasa, onde ele percebe. É legal que se todo mundo tivesse isso, né? Sim, se todo mundo fizesse o que ele faz, eu estou assistindo você, mas eu percebo que você é tendencioso. Você também você puxa para o seu lado aí. Cadê a informação limpa, quadradinha, informativa, sem ter, sabe? Porque eu tenho que lavar esse sangue aí. Eu quero colocar um sangue purinho. Tá sempre com um pouquinho de coisa de alguém aí. Vamos ver uma outra questão aqui, gente? Olha aqui, ó. Fisioterapia ajuda a melhorar sintomas de doenças respiratórias. Verdade mesmo? Se eu fizer um trabalho de fisioterapia, eu vou melhorar minha respiração? Eu posso melhorar? Vai. Hoje a fisioterapia respiratória ela minimiza os sintomas das doenças respiratórias por diversas questões. Primeiro que você, toda vez que tem um problema respiratório, você tende a ter maior acúmulo de secreção. Esse acúmulo de secreção ele vai diminuir a quantidade de ar que passa pelo brônquio, vai gerar mais esforço para você, você vai ficar mais cansado. Verdade. Né? E aí, muitas vezes, pela quantidade que você tem, você precisa de algum auxílio ou de técnica específica. Então, toda vez que você trabalha com técnica de variação de fluxo na inspiração e na expiração, você vai acabar facilitando essa remoção e quem faz isso é o fisioterapeuta. Outra coisa que você pode, né, que a gente trabalha é a força do diafragma. Isso é uma coisa que a gente não fala muito. O diafragma ele é um músculo como o seu bíceps, como o quadríceps, e que você não treina ele. Só que quanto mais treinado ele for, melhor é a sua performance de respirar e menor é as complicações que você pode ter mediante uma doença. Os cantores líricos são bons para isso, né? Exemplo disso você sente cãibra e fadiga muscular em qualquer parte do seu corpo. O diafragma ele trabalha 24 horas por dia e ele não cansa. Ninguém fala assim, estou com cãibra no meu diafragma, eu estou cansado de respirar. Né? Isso é uma coisa que a gente não pensa no dia a dia, mas é verdade. Só que em algumas atividades que você faz, como cantar, por exemplo, você pode trabalhar o diafragma que você melhora a sua performance por quantidade de ar inspiratória. Né? Você pode alongar a sua nota. Que nem o Pavarotti foi cantar uma vez uma música aí, o Andrea Bocelli, fora de brincadeira. Eu fiquei contando, e todo mundo parou de cantar em casa, ele continuou, e aí no cachorro começou, ele continuou, o cachorro parou, ele continuou, e depois ele terminou. Exatamente. Diafragma dele.
E é um músculo mais irrigado que a gente tem no corpo. Que coisa. Né? Então, assim, dá para se trabalhar com a fisioterapia também, que vai minimizar as sequelas de uma doença respiratória. Cara, eu amo muito você. Amei conhecer você também, Daniel. Você vai voltar aqui, não vai? Vou Promete? voltar, claro. No show do brother. Patinha, você já é de casa, né? Eu tô esperando minha Você é vez. de casa aqui, né? Somos. Doutora, você foi a Meryl Streep da sua área aqui. Você mandou muito bem, tá? Já vai acabar? E o meu querido Thiago, porque eu tô já despedindo de vocês. Vocês são muito bons. O nosso tempo já acabou. Enquete. E eu queria muito... Vamos ver a enquete aí. Eu queria saber o que o povo tá pensando. Deve perdoar quando o casal tem traição, sim ou não? Vamos dar uma olhada? Ó, Ixi, Maria! Quase empate, hein? 51,5% diz que sim. Tá? Houve traição, perdoa. Mas 40